Ok, meus amigos, então vejam só, a gente falava aqui, evidentemente, da questão do advento do iluminismo e da importância disso para um novo marco, um novo paradigma do direito penal. É importante então trazermos essa ideia, né? O iluminismo ele marca uma ruptura em que passa a existir uma nova vertente de intervenção punitiva na qual são respeitados determinados limites. É sempre muito interessante salientarmos, né, que a característica marcante da intervenção punitiva até então era a crueldade excessiva das penas. Eu sempre faço menção àquele começo do livro do Foucault, Vigiar e Punir. Vigiar e Punir, a primeira página, as primeiras palavras de Foucault, ele vai descrevendo ali a condenação à morte, a execução, na verdade, do Damiens, que era um francês que tinha sido condenado por parricídio, ele havia matado o próprio pai, e então ele é levado à praça pública, é levado à Place de Grève, e lá na praça pública, era um espetáculo público, né? Então as pessoas se reuniam para assistir, e ele primeiro foi açoitado, depois ele teve os membros amarrados a cavalos, que partiram em direções para desmembrar as partes do seu corpo, e as partes do corpo que não foram desmembradas, o carrasco veio continuar o trabalho arrebentando a golpes de marreta as suas articulações. Depois disso ele teve os olhos vazados e os mamilos arrancados, e no lugar dos mamilos foi deitado óleo fervente, e Foucault quer nos convencer que o sujeito ainda estava vivo, porque eu acredito que ele já não suportava mais, e depois disso ele é levado a cadafalso, e lá no cadafalso aí sim o que sobrou do seu corpo é enforcado, e depois o corpo, aí ele morre e o corpo é queimado e as cinzas jogadas ao vento. Então assim, essa crueldade da execução da pena, e assim, se a gente parar para pensar, o episódio que Foucault está narrando é no começo do século XVIII. Então, quer dizer, se a gente parar para pensar, historicamente é muito pouco tempo. Historicamente ainda não tem 3 séculos. Né? Então, assim, e o iluminismo, um dos paradigmas do iluminismo é justamente a humanização das penas. Uma das vertentes, uma das defesas do iluminismo é a humanização das penas. Humanizar as penas não é adocicar a pena, não é a pena branda, não é a pena suave, mas é a pena racional. É a pena que realmente tem utilidade para a sociedade, é a pena que pode conduzir a alguma finalidade, sem que haja aquela crueldade que marcava as penas até então. Bom, então, eu dizia ao encerrar o bloco anterior que a obra de Beccaria é um grande marco, uma das grandes, assim, a grande virtude da obra de Beccaria, eu dizia no bloco anterior, em verdade Beccaria ele traz muitas informações que já são trazidas por outros autores. Ele traz muitas informações que são trazidas por outros tantos autores iluministas. Se a gente para ler dos delitos e das penas, a gente vê, por exemplo, Montesquieu sendo citado muitas vezes. A rigor, o que é que nós temos ali? A rigor, meus amigos, o que nós temos é o seguinte: a obra de Beccaria tem 2 grandes méritos. Né? O primeiro grande mérito é o de ter sistematizado as ideias em uma obra. Porque se a gente parar para pensar, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, todos eles, em maior ou menor grau, eles acabaram tratando desse tema. Leis penais, intervenção penal, em maior ou menor medida, eles acabaram tratando do tema. Mas nenhum deles escreveu uma obra especificamente sobre isso. Beccaria faz isso. E a outra grande virtude, outro grande mérito da sua obra é que ele escreve uma linguagem não técnica, não científica. Ele não escreveu uma obra para juristas. A gente lê a obra de Beccaria e parece mais um panfleto político. Né? E isso permitiu que a obra tivesse uma difusão para além dos juristas. É claro que a gente está falando de um período histórico em que boa parte da Europa era constituída de analfabetos, mas ainda assim teve uma divulgação dentro desses padrões, né, dos padrões da época, teve uma ampla difusão. Bom, o que é que acontece? É a partir do pensamento iluminista, é a partir da construção dessa ideia, né, desse marco do direito penal. É claro que esse marco vai sendo construído, né, o pensamento iluminista é uma construção, mas é a partir daí que então vai ser desenvolvida a dogmática penal moderna. E a dogmática penal moderna deve a 2 grandes autores, um italiano e um alemão, essa construção. Ambos no século XIX,
Francesco Carrara, já falamos dele. Carrara, Francesco Carrara na Itália. E o Feuerbach na Alemanha. Carrara na Itália e Feuerbach na Alemanha, eles são, aliás, o Feuerbach, inclusive, ele é tido como o pai da moderna dogmática penal alemã. O precursor é esse cara aqui, com a obra fantástica dele, escrita em 1801, que é o Tratado de Direito Penal Alemão. Tratado de Direito Penal Alemão, escrito em 1801, comecinho do século XIX, portanto. E é importante nós não confundirmos esse cara aqui com o filho dele, que é até mais conhecido. O filho dele é um filósofo, discípulo de Hegel, muito conhecido, que é o Ludwig Feuerbach, citado bastante por Marx lá na obra A Ideologia Alemã, né, que ele era um dos hegelianos de esquerda que Marx está combatendo e era o discípulo mais destacado de Hegel naquela época, né? E, na verdade, o Ludwig Feuerbach, o contemporâneo de Marx, ele é o filho do Feuerbach, o Feuerbach penalista. O Feuerbach penalista é o Paul Anselm Ritter von Feuerbach, que escreve o Tratado de Direito Penal Alemão em 2 volumes em 1801. E Carrara na Itália, eu já havia mencionado, ele escreve o Programa de Direito Criminal em 10 volumes. E esses caras, eles são os responsáveis por trazer para a dogmática penal muito do ideal iluminista. Assim, qual era a grande peculiaridade da obra de Beccaria? A obra de Beccaria, eu acabei de mencionar, não era uma obra técnica, não é uma obra de jurista para juristas, não era uma obra que trata de dogmática penal. Ele traz grandes diretrizes, um grande panfleto de política criminal, mas depois esses ideais eles são transplantados para a dogmática penal por esses 2 grandes autores, um italiano e outro alemão, como a gente havia mencionado, tá? Bom, a partir daí é que se passa a falar na necessidade de termos, meus amigos, na necessidade de termos, né, finalidades para a pena. Veja, é muito importante esclarecer algo que eu já disse aqui no começo do primeiro bloco. E eu dizia assim, esse primeiro encontro é para a gente dar uma visão panorâmica das teorias, sem prejuízo de, em encontros posteriores, aprofundarmos uma ou outra teoria. Então, em encontro posterior, pode ser comigo, pode ser com outro professor aqui do curso, a gente pode tratar de alguma outra teoria dessa e não pense você que nós estamos repetindo o tema. Não, aí será para aprofundar um tema que a gente vai ver hoje apenas de forma panorâmica. Para falarmos de todas as teorias que a gente vai falar, a gente precisa dar essa visão que é panorâmica mesmo, que é para introduzir o tema, sem prejuízo, eu repito, de termos aí o aprofundamento, inclusive comigo, em encontros subsequentes, de uma ou outra teoria. Hoje é para dar uma visão panorâmica mesmo dessas teorias, tá? Bom, mas é com o pensamento iluminista que surgem as teorias da pena, que a rigor, são também teorias do próprio direito penal. São teorias, meus amigos, que procuram responder a 2 grandes indagações. Indagação, por que punir? E para que punir? Por que punir? Para que punir? Então são teorias que procuram dar resposta a essas indagações. E eu vou dividir essas teorias aqui em 3 grandes grupos. Vou falar das teorias do direito penal, vou falar das teorias, em primeiro lugar, justificacionistas clássicas. Falaremos das teorias não justificacionistas. E falaremos das teorias justificacionistas modernas. Tá? Bom, o que é que são justificacionistas? Essa expressão justificacionistas é utilizada por Ferraioli, lá na obra Direito e Razão. Tá? Então, justificacionistas
Você pode chamar também de teorias, como faz Paulo Queiroz, chama de teorias legitimadoras ou deslegitimadoras. Então, justificacionistas são teorias legitimadoras, as não justificacionistas são teorias deslegitimadoras. O que significa isso? Justificacionistas são as teorias que, como o próprio nome indica, justificam a existência do direito penal, ou, por outras palavras, legitimam a existência do direito penal. Acreditam que o direito penal deve existir porque deve existir. As teorias não justificacionistas são as teorias deslegitimadoras, ou seja, não justificam a existência do direito penal, ou seja, não legitimam a existência do direito penal. Acham que o direito penal deve ser extinto, e aí ingressarão as teorias abolicionistas, né? E as teorias justificacionistas modernas, as clássicas, a gente vai falar, são as teorias que surgem lá a partir do século XIX, as teorias da pena absoluta, relativa, né? Retribucionistas, prevencionistas, que, como eu disse, a gente vai dar aqui uma visão panorâmica. E depois a gente vai falar das teorias não justificacionistas, os abolicionismos, né, no plural mesmo, porque são várias modalidades de abolicionismo. E depois a gente vai falar das justificacionistas modernas, que são as teorias mais ou menos atuais, as teorias que surgem ali a partir da segunda metade do século XX, algumas até do século XXI. Enfim, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas. Falando então do primeiro grupo. Do primeiro grupo, meus amigos, vamos falar então das teorias justificacionistas clássicas. Essas teorias que surgem a partir do século XIX. E aí nós temos três grandes grupos. Primeiro, das teorias retributivas, também chamada de retribucionistas. Segundo, das teorias preventivas, também chamadas de prevencionistas. E as teorias mistas, também chamadas de teorias ecléticas, ou teorias unificadoras, ou ainda teorias da união. São vários sinônimos mesmo, né? Então, assim, o primeiro grupo das teorias retributivas, ou retribucionistas, também são chamadas de teorias absolutas. O segundo grupo, das teorias preventivas, ou prevencionistas, que também são chamadas de teorias relativas, né? Bom... enfim, as teorias mistas, como eu dizia, são chamadas também de teorias ecléticas, ou ainda teorias unificadoras, ou ainda teorias da união, tá? Bom, vamos lá, meus amigos. Então, o que a gente tem a dizer? Primeiro, falar das teorias retribucionistas. Evidentemente, a ideia que já de imediato salta aos olhos diz respeito ao fato de que essas teorias... elas são retribucionistas porque, como o nome indica, o objetivo maior delas é retribuir aquilo que foi praticado, é retribuir o mal que foi praticado. Eles costumam dizer ao mal do crime ou mal da pena. Ao mal do crime, eu repito, o mal da pena, né? É essa a ideia. Bom, então, meus amigos, vejam, daí porque os retribucionistas trabalham com a ideia, utilizando a expressão pune-se porque se pecou. Vou colocar aqui, deixa nessa tela mesmo. Então, punitur quia peccatum est. Claro que a expressão tem influência do direito canônico, mas o pecado aí é no sentido laico mesmo. Então a ideia é pune-se porque se pecou e não pune-se para que não se volte a pecar. Então é punir porque o sujeito cometeu o crime e não punir para que ele não volte a cometer o crime. Os retribucionistas não estão preocupados em prevenir novos crimes. Não é esta uma preocupação deles, tá? Não estão preocupados, eu repito, em prevenir novos crimes, tá? Bom, entre os retribucionistas, dois se destacam, que são Kant e Hegel. Kant trabalha um retribucionismo que é chamado de retribucionismo moral e Hegel trabalha um retribucionismo que é chamado de retribucionismo jurídico. O que é o retribucionismo moral? Qual é a ideia de Kant? Para Kant, a pena é um imperativo categórico,
o homem não deve ser instrumentalizado para alcançar uma finalidade, porque o homem é um fim em si mesmo. E para ele, você adotar uma visão prevencionista é você negar isto, é você fazer com que o homem seja visto como um meio e não como um fim. Então ele não gosta dessa ideia, portanto, né? Não admite essa ideia. Kant, no livro sobre o princípio da metafísica dos costumes, ele narra um caso que é bem interessante. Ele diz assim, imagine uma ilha, uma pequena ilha em que vive uma pequena civilização, em que um sujeito matou uma outra pessoa. Pelas leis ali que vigoram ali, pela normativa que vigora ali, se ele matou, ele será condenado à morte. Então ele é julgado, ele é condenado à morte, e aí ele é levado à prisão e no dia seguinte será executada a pena de morte. Tá? Agora imagine o seguinte, a prisão fica no cume, né, da montanha, fica no ponto mais alto lá da ilha, então a comunidade está ali na região da planície e a prisão fica no ponto mais afastado, no ponto mais alto, e o sujeito é colocado lá preso, não tem nenhum carcereiro, ele é o único preso da ilha, e no dia seguinte ele será executado, mas na noite há uma grande tempestade, há uma inundação na ilha e todos os habitantes morreram, menos esse último condenado, só ele sobreviveu. E Kant diz assim, ainda assim, este último condenado deve ser morto. Tá. Vamos compreender o que é que Kant está dizendo. É claro que a gente só consegue compreender isso com um pouco de boa vontade, né? Porque se a gente for interpretar literalmente o que ele está trazendo, assim, ele deve ser morto. Tá, não tem nenhuma outra pessoa para executar a pena de morte, né? Então não faria o menor sentido. O que é que ele está dizendo? Na verdade, ele está contrapondo uma ideia prevencionista. Havia prevencionistas na época que diziam o seguinte, o objetivo da pena é prevenir novos crimes. Se tivéssemos como ter a certeza de que o sujeito não vai voltar a delinquir, não precisaríamos da pena. Só que como a gente nunca vai ter essa certeza, então a pena continua a ser necessária. E qual é a única forma de a gente ter certeza de que o sujeito não volta a delinquir? Ele não volta a delinquir se ele estiver sozinho. Se ele está sozinho, não existe bem jurídico alheio. Então ele não tem como violar bem jurídico alheio, então ele não tem como delinquir, é impossível para ele. O que é que Kant está nos trazendo com esse exemplo? Kant está trazendo um exemplo em que a gente tem certeza de que ele não volta a delinquir. A gente tem certeza de que ele não volta a delinquir porque ele está sozinho, só sobrou ele. Então a gente tem a certeza de que ele não volta a delinquir e ainda assim ele deveria ser morto. Então, é isso que Kant está dizendo. Kant está contrapondo um argumento prevencionista e está dizendo, ainda que a gente tenha certeza de que ele não volta a delinquir, ainda assim ele deve ser punido. Por quê? Porque ele diz, pune-se porque se pecou e não pune-se para que não se volte a pecar. Por que ele deve ser punido? Porque ele merece ser punido porque ele praticou o crime. Pouco importa se ele vai ou não voltar a praticar crimes. É isso que ele está dizendo. Punitur quia peccatum est. Tá? Então é essa a ideia. Então veja, o prevencionista, ele olha para frente. Eu vou punir para que não volte a delinquir. Ou ele, próprio criminoso, não volte a delinquir, ou outro membro da coletividade siga o exemplo e venha a delinquir. Então o prevencionista olha para frente. Eu quero evitar crimes, eu quero evitar crimes lá no futuro. O retribucionista, ele olha para o passado. Não me importa se vai haver novos crimes. O que me importa é que eu vou punir aqui porque o crime já ocorreu. Tá? Bom, o retribucionismo de Hegel foi trazido na sua obra A Filosofia do Direito. Ele tem uma obra com esse nome, né? O grande filósofo alemão Friedrich Hegel, e ele tem, eu repito, uma obra com o nome Filosofia do Direito, que é onde ele traz essa ideia. Ele traz a ideia, né, de um retribucionismo jurídico, uma retributividade, um retribucionismo de caráter jurídico. O que é que ele vai dizer? De forma bem clara, ele diz o seguinte, o crime é a negação do direito. Então, assim, o sujeito que comete o crime, ele está negando o direito. Ele está negando validade ao direito, ele está negando, está dizendo não aceito o direito, não aceito viver sob essas regras, essas normas, não aceito o direito. Então, o crime é a negação do direito. E o que é a pena? A pena é a negação do crime. Ora, nós sabemos que a negação da negação é a afirmação. Negar a negação é afirmar. Então, o que é o crime? É a negação do direito. O que é a pena? É a negação do crime. Então, o que é a pena?
A pena nega o crime que havia negado o direito, logo a pena afirma o direito. Por que o retribucionismo de Hegel é chamado de retribucionismo jurídico? Porque para Hegel, a pena, e portanto o direito penal, vai servir como forma de afirmação do direito. Afirmação da validade do direito, afirmação da vigência do direito, afirmação do direito em si. Esse retribucionismo é para isso. Pune-se porque se pecou, para afirmarmos a validade do direito, para mostrarmos que o direito é válido, o direito vigora, o direito tem validade, o direito deve ser aplicado. Então a ideia é essa, é a pena como forma de afirmar o direito. Pois bem, ainda tendo em vista que nosso objetivo aqui é trazer essa visão panorâmica, então vamos falar um pouquinho das teorias preventivas ou prevencionistas, também chamadas de teorias relativas. Nós sabemos que as teorias preventivas, ou prevencionistas, ou relativas, como eu dizia, nelas, meus amigos, o objetivo é a pena serve para evitar novos crimes. O objetivo da pena é esse, é evitar novos crimes. É evitar que se venha a praticar algum outro crime, é evitar novos crimes, tá? Esse é o objetivo. Então, aqui nós teremos, né, uma prevenção geral e também uma prevenção especial. E qual a diferença? A diferença é que na prevenção geral, o objetivo é evitar novos crimes. Tá? Na prevenção geral, eu repito, o objetivo é evitar novos crimes a serem perpetrados pela coletividade. Então, evitar novos crimes, o parâmetro aqui é a coletividade. E quando eu falo em prevenção especial, o parâmetro é o próprio criminoso. Ou seja, na prevenção geral, eu vou punir para evitar o exemplo, para evitar que outros sigam o exemplo. Então eu estou mostrando para as pessoas, está vendo, ele está sendo punido, não siga o exemplo dele. Meu critério, meu parâmetro, meu público-alvo é a coletividade. Ao passo que na prevenção especial, como eu dizia, o objetivo é evitar a reincidência, é evitar que aquele mesmo criminoso volte a delinquir. Então eu tenho paradigmas diferentes quando eu falo em prevenção geral e prevenção especial. Prevenção geral, eu repito, o público-alvo, o paradigma, o parâmetro é a coletividade, ao passo que na prevenção especial o parâmetro é o próprio indivíduo, tá? O próprio criminoso, né? Evitar, portanto, a reincidência, tá? Bom, vamos lá. Nessa prevenção geral, o que é que nós temos? Ela vai se dividir em prevenção geral negativa e prevenção geral positiva. Na prevenção geral negativa, o objetivo, meus amigos, e aí eu como grande representante dessa teoria da prevenção geral negativa, a gente tem aquele alemão que a gente acabou de se referir, o Paul Feuerbach, né? Então é o grande representante dessa teoria. A prevenção geral negativa, o Feuerbach ele diz claramente que o objetivo da lei penal é intimidar a coletividade. É servir, as palavras dele são, servir de instrumento de coação psicológica coletiva. Então é intimidar a coletividade. É um instrumento de coação psicológica coletiva. Ele diz o seguinte, ele diz que o que nos impele à prática do crime é a sensualidade. A sensualidade, evidentemente, não está no sentido mais estrito da palavra, né? Não, a sensualidade aí no sentido de satisfação de prazeres materiais, né? Do furto, da lesão corporal e etc e tal, né? A satisfação dos nossos instintos, né? Das nossas más inclinações. E aí ele diz que a lei penal serve como um contraimpulso sensual. Então, assim, eu tenho vontade de esganar aquele sujeito, mas aí eu sei que eu serei punido, então eu me contenho. É um contraimpulso à minha sensualidade, é um contraimpulso à minha má inclinação, é um contraimpulso aos meus baixos instintos. Então, para ele, a pena é isso, é esse contraimpulso sensual, é essa coação psicológica coletiva, é aquilo que faz com que a gente tema a pena, o temor, né, a intimidação, tá?
Bom, então essa é a ideia de uma prevenção geral negativa. Na prevenção geral positiva, aí o paradigma muda. E a gente vai voltar falando sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco, já que o prazo desse bloco também já se encerrou. A gente já volta. Vamos lá.